Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, estamos hoje no dia 112 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus, e depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família em nome de Cristo Jesus. Estamos hoje em um livro maravilhoso, que é o livro de Esther, a rainha Esther, Radassa, seu nome. E é um livro muito lindo porque ele mostra como uma mulher, com o seu jeito, sua forma, a sua estrutura, a sua maneira, a sua personalidade, ela, e óbvio, acima de tudo, o seu temor ao Senhor, ela foi usada por Deus para poder mudar a história da humanidade. Literalmente, se não fosse através da vida dela que Deus a usou, o desfecho seria muito diferente. Então, assim, nós vemos aqui como Deus usando homens, que nós vimos até aqui, e também usando mulheres, como nós estamos vendo aqui. Deus, ele trabalha e faz o extraordinário. Então, vamos lá. Esther, capítulo 2, a coroação da rainha Esther. Esther, capítulo 2, versículo 1. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei, Xerxes, ele se lembrou de Vasti. No caso, Vasti era a ex-esposa do rei Xerxes, porque ele tinha chamado ela e ela não foi. E ele ficou muito chateado. Do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Ele ficou mais tranquilo. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei, e que se nomeasse comissários em cada província do império, para trazer todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. E aí você vê o que aconteceu. Vasti já não era mais mulher do rei, agora foi passado por todo o reino para ver uma nova rainha. Nesse tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu. Olha, presta muita atenção nele. Mardoqueu aqui é um homem de Deus, firme, que faz parte da aliança de Abraão, Isaac e Jacó, que faz parte da linhagem ali que vem desde Abraão. É um filho do Senhor. Mardoqueu da tribo de Benjamim. Olha que maravilha. Apesar de Benjamim ser uma tribo pequena, de todas as tribos era a menor, e apesar de, de ter o exílio até a Babilônia, ainda Mardoqueu ele fazia parte da tribo de Benjamim. Ele ainda tinha essa linhagem. Filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Você vê, bisneto de Quis. Ou seja, ele tinha ali uma genealogia. Ele sabia mais ou menos de onde ele veio. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor. Você vê, ele morava em Jerusalém. Ele era de Jerusalém. Ele viveu em Jerusalém. Ele viu Jerusalém. Rei da Babilônia. Entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Lembra de Joaquim? Então, foi justamente nesse contexto. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que Radassa aqui no caso era o nome Esther em hebraico, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Você vê, Radassa era órfã de pai e mãe. Era órfã de pai e mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tornado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. E aí você vê, Mardoqueu era primo dela, mas cuidou dela como filha. Ele passou até ela como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas da cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. No caso, Hegai aqui era o chefe ali do harém do rei. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial.
Designou-lhe 7 escolhidas do palácio do rei e transferiu-a com as suas jovens para o melhor lugar do harém. Aí você vê, Hegai recebeu a graça de Deus para que ele olhasse para essa Esther e viesse a ver ali algo diferente. Olha, eu não sei o que é que você tem. Eu estou dizendo fisicamente, espiritualmente. Mas acredite, Deus derrama a graça dele sobre as pessoas para que você tenha uma vida diferente, para que você seja diferente. Ah, todo mundo teve esse resultado, mas com você vai ser diferente. Mas com você vai ser de outra maneira. Eu não sei, eu não posso dizer como é que Deus vai fazer, mas Deus faz diferente. Por quê? Porque com os filhos de Deus o negócio é diferente, o tratamento é diferente. Se você é filho do Senhor, se você é filha do Senhor, acredite, com você vai ser diferente. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mordecai a havia proibido de fazê-lo. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Você vê, apesar ali dele ser primo dela, ele tinha preocupação por ela, ele se sentia como o pai dela. E ele deixou muito claro, olha, não fale que você veio de Jerusalém, não fale a sua origem. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres. E aí você vê, a moça tinha que passar um ano se preparando para poder se apresentar ao rei. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. E aí você vê, o tratamento era longo, um ano. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para a outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Ou seja, o rei, ele não tinha, né, ele simplesmente ia lá, via a mulher, não tinha mais aquela ligação. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, e aí você vê, Esther estava ali na posição de filha de Mardoqueu. Ela não pediu nada, além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes à residência real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra das virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. E aí você vê, o rei aqui se casou com Esther. O rei aqui escolheu se casar com Esther. E isso tudo debaixo da graça de Deus. Isso tudo é um grande plano de Deus. E vamos ver esse plano aqui se desenrolar. Estamos vendo aqui. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Você vê, o rei gostou tanto de Esther que fez tudo diferente. Agora, vamos nos casar e pronto. Mardoqueu descobre uma conspiração. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio. E aí você lembra, Mardoqueu era o quê? Era tio de Esther. E Mardoqueu estava à porta do palácio. Esther havia mantido o segredo sobre o seu povo e sobre a origem de sua família. Você vê, Esther aqui estava cumprindo aquilo que Mardoqueu ensinou. Não estava falando de onde ela veio, não estava falando nada, estava quieta. Conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. E aí você vê, Mardoqueu aqui, ele foi um bom pai para Esther. Ele cuidou dela, ele guardou ela, ele protegeu ela. E ela estava ali seguindo a instrução. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio, Bigtan e Teres,
Todos os oficiais do rei que guardavam a entrada estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Misericórdia. 2 homens aqui estavam conspirando para matar o rei. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Esther, que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigar as informações, descobriu-se que era verdade. Os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. E aí você vê. Olha, Mardoqueu descobriu que 2 homens queriam atentar contra a vida do rei. Foi lá, contou a Esther, sua sobrinha, no caso sua filha. E agora, a Esther foi lá e contou para o rei descobriu que era verdade, foi lá e cortou esses 2 oficiais aí. Esses dois homens que queriam, né, atentar contra a vida do rei. Esther, capítulo 3. O plano de Amã para exterminar os judeus. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amatate, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. E aí você vê, talvez esse Amã ele foi responsável por investigar e descobrir que esses homens eram conspiradores contra o rei. Provavelmente aqui, porque o texto diz, depois desses acontecimentos, ou seja, depois que isso aconteceu, depois, né, que teve o rei recebeu esse livramento. E aí o rei foi lá e honrou Amã. Ou seja, né, ele provavelmente o Amã provavelmente ele fez parte disso aí em cuidar da vida do rei. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Olha, todo mundo ia lá e se curvava diante de Amã. Mardoqueu não. Acabou. Então os oficiais do palácio perguntaram a Mardoqueu: Por que você Então os oficiais do palácio perguntaram a Mardoqueu: Por que você desobedece a ordem do rei? Dia após dia eles falavam, mas ele não lhe dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. E aí você vê, as pessoas aqui, elas viam que Mardoqueu não se ajoelhava perante Amã. Aí foram lá e contaram a Amã. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. E aí você vê, Amã, ela era muito bobo. Ele queria o ego, ele queria a vaidade, ele queria, se inflar. Seria assim, não. Jamais queira isso. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. E aí você vê, Amã já sabia que o povo judeu era um povo diferente. Era um povo que saiu do Egito, era um povo que Deus guardou, era um povo que Deus protegeu, e era um povo firme e resistente. Era um povo de aço, era um povo de fibra, era um povo de pedra, era um povo que botava na cabeça que ia louvar a Deus e acabou. Ia louvar a Deus e pronto. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. E aí você vê, isso aqui é um protótipo do anticristo. Isso aqui é um protótipo da besta. Isso aqui é um protótipo do governo único que vai governar o mundo inteiro. Isso aqui é um protótipo do que o mundo, para onde o mundo está andando. O anticristo, a besta, o falso profeta, eles não querem simplesmente matar uma pessoa. Eles querem exterminar todos aqueles que creem em Cristo. Todos aqueles que têm a Cristo como Senhor e Salvador. Todos aqueles que acreditam que Cristo veio, morreu e ressuscitou por mim e por você. Eles querem exterminar todos aqueles que creem no Senhor. Todos aqueles que têm a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Isso vai acontecer. Isso aqui de novo vai acontecer. Deus, ele está nos mostrando, está nos dando indícios e mostrando o que é que vai acontecer no tempo da besta, no tempo do falso Messias. Então, assim, olha, por isso que Jesus falou, quando vocês ouvirem guerra, rumores de guerra, fiquem em paz, ainda é só o começo do fim. Mas sabe quais serão os sinais reais? Quando for levantado o homem da apostasia.
Esse homem ele vai governar as nações e esse homem vai ter muita influência. Opa, influência que a mãe tinha. Influência militar, influência política, influência religiosa. E este homem, as nações vão se curvar perante ele. Então, assim, está aqui descrevendo exatamente esse contexto. E Deus ele usa todas essas histórias aqui para nos mostrar como é que vai se desenrolar. Para nos mostrar o que é que vai acontecer. Para nos mostrar como é que isso vai chegar a esse ponto. Não vai ser simplesmente da noite para o dia, pronto, o anticristo, a besta surgiu. Não, não, não. É um processo que já está acontecendo. É um processo que já está a largos passos. Quando vai acontecer? Ao certo dia, o ano, o mês? Ninguém sabe. Porque Deus é quem estabelece. Por diversas vezes, Satanás tentou. E continua tentando. Colocar esse governo único da maneira que ele quer. Mas, ó, só vai acontecer quando Deus quiser e acabou. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Amém. Versículo 7. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o Pur. Pur, no caso, é sorte. Isso é a sorte. Lançaram a sorte. Na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. Qual era o plano? O plano era exterminar os judeus. Aqui, ó. Exterminar todos os judeus. O povo de Mardoqueu. Entende? Então, assim, o plano era esse. Eles lançaram a sorte para ver quando é que eles iriam, né, exterminar os judeus. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos e que não obedece às leis do rei. Você vê que coisa bela isso aqui. Olha, é um povo diferente. É um povo que está espalhado, mas é um povo que não obedece às leis. É um povo que é diferente de todos os povos. É um povo que faz diferente do que todos os povos. Olha que coisa bela. É o inimigo. É o inimigo. É o adversário. Ele falando que somos diferentes. Ele dizendo que somos diferentes. Ele constatando que nós somos diferentes. Olha que coisa bela. Olha que coisa bonita. Olha que maravilha. Que sejamos assim. Que sejamos diferentes do mundo. Que sejamos diferentes de todos os povos. Que sejamos diferentes dessa terra. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos aqui. Que sejamos diferentes. Não convém ao rei tolerá-los. Você vê, não convém ao rei tolerá-los. Olha que absurdo. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que se execute esse trabalho. E aí você vê, a mãe tinha tanta raiva, tinha tanto ódio, tinha tanta violência, tinha tanta maldade contra o povo judeu, que ele próprio colocou 350 toneladas de prata na tesouraria do rei, só para exterminar um povo. Você vê, aqui o Senhor nos mostra que o rei, que a besta, que o falso profeta, que o anticristo, eles têm poder financeiro, eles têm poder político, eles têm poder religioso. E vão usar tudo isso contra os escolhidos do Senhor. Mas ó, haja o que houver, nenhum daqueles que o Senhor escolheu, nenhum daqueles que o Senhor escreveu no livro, o nome da... que nenhum daqueles que o Senhor escreveu o nome no livro da vida, nenhum daqueles que o Senhor já escolheu antes da fundação do mundo, nenhum deles será perdido. Nenhum. Se possível for, enganaria até os eleitos. Se, mas não é. Ou seja, os eleitos do Senhor não serão enganados. Mas ó, não aceite. Não ceda. Não se dobre. Eu estou falando aqui com pessoas que talvez não vão ver esse governo, não vão presenciar, não vão viver, mas talvez chegue essa mensagem para aqueles que estão, para aqueles que vão viver isso aí. Eu digo uma coisa para você. O sofrimento ele é passageiro. A vida é passageira. Hoje a gente está aqui, daqui a um segundo a gente não sabe se a gente vai estar. Mas ó, a eternidade com o Senhor vale muito mais.
Não se curve. Não negue o Senhor. Pelo contrário, se mantenha firme. Haja o que houver. Porque, ó, isso aqui, ó, é um sopro. E o que importa é eternamente a gente estar com o Senhor. Isso é o que vale. A mensagem é essa. Eu falo isso pra você, mas também falo pra mim. Eu não sei se eu vou viver isso. Mas eu digo uma coisa. Agora, diante do Espírito do Senhor, diante do Altíssimo Deus, resista até o fim. Vamos continuar. Versículo 10. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, ou seja, olha, vai ser dado poder ao anticristo, vai ser dado poder ao falso profeta, vai ser dado poder à besta. O inimigo dos judeus, você vê, o inimigo dos judeus, já sabe, né? Ser inimigo do judeu, ser inimigo dos filhos do Senhor, ele não vai ter vida longa. Filho de Emetate, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Ó, o rei falou: ó, a prata pode ficar com você, mas ó, faça com o povo o que você achar melhor. Acabou. E o rei foi lá e deu o anel. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amon ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo aos sátrapas do rei. Ou seja, olha, vocês vão falar, vocês vão escrever aos governadores na língua deles, para que eles entendam. Aos governadores de várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. Ou seja, Amã que escreveu, mas foi lá e foi selado com o selo do rei. Acabou. É como se o rei tivesse escrito. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente os judeus. E aí você vê, presta atenção aqui. Olha, a todas as províncias do império. Isso aqui vai acontecer, viu? Vai ser a terra inteira que vai estar debaixo de uma hierarquia. Vai ser a terra inteira que vai estar debaixo de um poderio. Vai ser a terra inteira que vai ter que se dobrar perante um comando, perante uma ordem. Se é que essas ordens já não foram dadas, né? Alguns momentos históricos isso aconteceu. Mas fato é, isso vai acontecer. O governo único ele consiste nisso. Não quer dizer que necessariamente vai ter um único governo, mas as ordens vão vir para todos e todos vão ter que seguir. Seja ricos, seja pobres, seja grandes, seja pequenos. E as ordens chegaram, né, para aniquilar todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do segundo mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Aí você vê, não só matar, exterminar todos os judeus, como saquear os bens dos judeus. Misericórdia. Uma maldade atrás de outra. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Ou seja, ó, vamos preparar. Aquele dia vai chegar e naquele dia vocês vão lutar contra os judeus. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Você vê, o rei e Amã estavam lá bebendo, não estavam nem aí, estavam tranquilos, estavam lá de boa, enquanto estava tudo em confusão. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Todos aqueles que governam, querendo ou não, gostando ou não, foi dado poder por Deus. Só Deus que permite que haja o governo. Se Deus não quiser, ele faz assim, ó, e acaba. Fato é, esses que governam, eles têm sangue nas mãos. Esses que são maus, esses que vão contra o Senhor, esses que vão contra a lei do Senhor. E eles vão ser julgados. Seja aqui na lei dos homens, ou seja lá, na lei do Senhor. Fato é, vai ser prestado conta. Inclusive, deixa uma coisa clara, não espere que aqui na terra venha a ser prestado conta. Não, não, não. Mas o Senhor é justo. O Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele vai julgar. E quando ele vier, ai! É Deus que fala, quando ele vier, ai! Imagina, quando a gente bota a mão no fogo, a gente não diz ai?
Quando a gente, né, sente alguma dor, a gente não diz ai. Agora imagina Deus falando ai. Ai dos perversos. Ai dos maus. Ai dos poderosos que se voltam contra mim. Ai daqueles que não me seguem. Imagina Deus falando ai. Então, é Deus que falou ai quando a justiça dele vier. Ou seja, fique em paz, porque a justiça do Senhor vem. E é Deus que fala ai, porque o bicho vai pegar. E o Senhor vai vir, ó, certinho. A justiça dele não falha. A justiça de Deus vem. E ai daqueles pelos quais a justiça de Deus foi executada contra. Ou seja, venhamos a nos arrepender hoje, para que a gente não grite ai. Esther capítulo 4. O pedido de Mardoqueu a Esther. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade. Você vê, ele se humilhou perante o Senhor, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejuns, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Você vê, muitos se humilhavam, porque viram que ali o fim tinha chegado. Viram que ali o mal tinha... Parecia que o mal tinha triunfado. Parecia que o mal ali ia vencer. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que se vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Olha, eu não quero aceitar essa roupa não. Eu vou morrer, meu povo vai morrer. Os filhos de Abraão, Isaac e Jacó vão morrer. Isso aqui, roupa, para que roupa? A gente vai morrer. Não. Nós cremos no Senhor. Eu creio no Senhor. E eu me humilho perante Ele. Que Ele faça a sua vontade. Amém. Então Esther convocou Atar, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu. E por que ele estava agindo assim. Você vê, Esther, ó, ela estava descolada da realidade. Esther estava descolada do mundo real. Esther estava em uma bolha. Esther estava em um momento, Esther estava em uma circunstância distante do social, distante do povo, distante de tudo que está acontecendo. Mas o que ela fez? Com muita sabedoria. Ela foi lá, chamou alguém de confiança, que foi colocado ali com essa capacidade, para que ele viesse entender o que está acontecendo e passasse para ela. E isso a gente tem que aprender. Olha, eu não sei tudo o que está acontecendo, eu não sei de todas as coisas, mas Deus sempre institui pessoas boas, com capacidade, para nos ajudar. Olha, nós temos que pedir, nós temos que perguntar, nós temos que nos ajuntar de pessoas boas. Porque assim, cada um cumpre a função na medida que pode. A função de Esther é uma, a função de Mardoqueu é outra, a função desse ataque é outra. Cada um na sua função e cada um trabalhando para o propósito comum. E é isso que a gente não pode esquecer. Isso aqui é um grande ensino para nós. Venhamos a sempre pedir a Deus sabedoria. E colocar pessoas e pedir e conversar com pessoas que possam nos ajudar naquilo que nós queremos. Conforme o propósito do Senhor. Atar foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhes tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Você vê, ataque foi muito importante. Ataque foi fundamental. Por quê? Porque Mardoqueu estava impedido de entrar no palácio, porque ele estava com as roupas rasgadas. E Mardoqueu não ia trocar suas roupas rasgadas. Mardoqueu não ia tomar um banho, não ia tirar as cinzas dele. Ele ia se manter em estado de humilhação, estado de prostrado ao Senhor, em estado de humilhação profunda perante Deus e perante o povo, perante ele. Ele ia se manter ali em estado de humilhação até aquilo chegar ao fim.
seja com sua morte, seja com a morte do povo, ou seja, Deus fazendo um milagre. Então Atá entrou nesse momento de forma fundamental. E aí que tá. Deus ele prepara pessoas de forma fundamental para cuidar de nós, para estar com a gente, para ser fundamental em nossas vidas. Ame a Deus, zele por Deus e cuide das pessoas que o Senhor colocou na sua vida. Porque essas pessoas foram enviadas por Deus. Atá retornou e relatou a Esther tudo que Mardoqueu lhe tinha dito. E só abrindo um parêntese, tem pessoas que passam na nossa vida. Tem pessoas que Deus coloca só para uma circunstância. Tem pessoas que não, Deus coloca para passar um tempo maior. Mas o que importa de fato é o nosso relacionamento com Deus. Isso que é fundamental. Então, Atá retornou e relatou tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproximasse do rei no palácio interno, sem por ela ser chamado. Será morto. E aí você vê, todo mundo sabia que existia uma lei. Se alguém chegar ao palácio interno sem que o rei tenha sido chamado, essa pessoa vai ser morta. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para que a pessoa lhe poupe a vida. Para a pessoa e lhe poupe a vida. Ou seja, a pessoa vai entrar ali diante do rei. Se o rei estender o cetro, a pessoa está viva. Mas se o rei não estender o cetro, a pessoa está morta. Ponto. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Você vê, Esther deixou claro, olha, eu tenho mais de 30 dias que eu não vou até o rei. Eu não tenho acesso a ele. O rei está ali na vida dele, quieto. Tem mais de 30 dias que eu não vou até o rei. Como é que eu vou conversar com ele? Como é que eu vou falar com ele? Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio real, você será a única entre os judeus que escapará. Pense isso não. Não pense isso não. Pois, se você ficar calada nessa hora, se você ficar calada nessa hora, olha, nós podemos ser calados sim. Nós podemos ficar na nossa assim, nós podemos, fechar nossa boca assim. Agora, vai chegar um momento que nós vamos ter que abrir a boca. Vai chegar um momento que nós vamos ter que nos posicionar. Que nós vamos ter que abrir nossa boca. Que nós vamos ter que ensinar a lei do Senhor. Que nós vamos ter que, somos nós que vamos pregar para o mundo. Então, assim, você é a Bíblia que o mundo lê. Não se omita. Não seja aquele crente 007 que é cristão, mas ninguém sabe. Sempre que você puder, ensine. Sempre que você puder, passe a lei. Inclusive agora, curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas. Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Olha, se você ficar quietinha, não tem problema não. Deus vai dar socorro e livramento para os judeus. De outra forma, por outra pessoa. Por quê? Porque Deus não depende de você. Deus não depende da sua coragem. Deus não depende da sua boca. Deus não depende da sua força. Deus não depende da sua dedicação. Deus não depende de você. Deus é soberano. Soberano é o Senhor. Ele é o Criador e nós somos criatura e acabou. Glória seja dada a Ele. Amém. Agora, se você ficar calada, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Por quê? Porque nós sabemos que vai ter socorro e livramento. Porque nós sabemos que o Senhor vai nos livrar. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor vai trazer socorro e acabou. E aí Mardoqueu continua. Mas você e sua família, mas você e a família do seu pai morrerão. Olha, Deus vai trazer o livramento sim. Agora você e a família do seu pai, vai ter um problema sério aí. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? A gente não sabe. Olha, o plano de Deus, isso que é muito lindo. O plano de Deus, chega a me arrepio, meu Deus. Olha, eu preciso falar uma coisa depois outra. Eu não sei quem é você, eu não te conheço. Eu não troco ideia com você, eu não comi 10 quilos de sal com você.
Pra eu saber quem é você. Por que comer 10 quilos de sal? Pô, demora pra gente comer 10 quilos de sal, né? Eu não comi 10 quilos de sal com você pra eu saber quem é você. Mas eu sei de uma coisa. Eu conheço a Deus. Pra honra e glória dele. Pela honra e graça e glória dele. E uma coisa eu sei. Se você tá aqui, você não veio aqui por causa de mim. Você não veio aqui porque por qualquer situação desse mundo. Não, 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 não. Você tá aqui porque o Senhor te chamou aqui. Porque o Senhor te colocou aqui. Olha, Deus, ele seleciona os dele. Se você tá aqui, é por causa da vontade soberana dele. Não é você, não sou eu. Eu também não tô aqui, não é nem por causa da minha vontade, mas é ele, a graça dele. Meu filho, ó, faça. Pronto, vamos fazer. Estamos aqui junto, eu e você e eu. E o Senhor no nosso meio. Então, assim, tudo é graça dele, tudo é bondade dele, tudo é força dele, tudo é alegria dele. A alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Então, assim, nós estamos aqui, nós não sabemos para quê. No sentido de qual plano que Deus tem, qual projeto que Deus tem com isso. No caso, a gente receber a lei do Senhor, consumir a lei do Senhor e viver nossa vida. Deus pode ter um projeto maravilhoso na sua vida. Absurdamente bom. Mas ainda assim, se você não tiver esse projeto absurdamente bom aos seus olhos, aos nossos olhos, aos olhos humanos, digamos assim, só pelo fato de buscarmos ter relacionamento com Ele, só por este fato, para Deus isso já é maravilhoso. Não existe nada tão perfeito e tão bom, tão maravilhoso, quanto nós vivemos uma vida simples com Deus. Do que nós vivemos uma vida em paz com Deus. Do que nós vivemos uma vida tranquila com o Senhor. Então, Deus, ele separa os dele, ele prepara os dele, ele cuida dos dele. Lembra que nós lemos aqui, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, no caso, Elias, que ele orou a Deus, Deus, só tem eu. Deus, ó, Elias, ó, baixa a bola, Elias. Deixa eu te falar, Elias, ó, além de você, tem mais 7.000 que não se curvaram e que eu os cuido. Então, ó, nós estamos aqui. Nós somos esses 7.000. Então, estamos escondidos, estamos em todo local, estamos em toda a sociedade, mas, ó, Deus cuida de nós. Então, entenda uma coisa, presta atenção. Deus quer você preparado em todo o tempo. Porque a qualquer momento você pode ser chamado. E olha a bênção e a graça que Deus derramou sobre Esté. Então Esté mandou outra resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Olha, Esté aqui teve mais coragem do que milhares de reis que nós vimos aqui. Esté aqui foi firme. Esté aqui confiou no Senhor. Esté aqui confiou no poder de Deus. Esté aqui acreditou que Deus pode fazer todas as coisas. Esté aqui, ela viu que aquela possibilidade era a única solução que tinha sobre aquele momento. E que ela tinha que tomar aquela postura. Que ela tinha que tomar aquela posição. Que ela realmente precisava regaçar as mangas e ir para a guerra. E ó, ela foi. Agora, antes de ir para a guerra, a gente vai orar. A gente vai jejuar. Porque o cristão vence não é simplesmente indo com o peito aberto, não. O cristão vence, sabe quando? Quando ele bota o joelho no chão. Aí que ele vence. Aí que ele ganha. Quando ele se humilha ao Senhor. Quando ele jejua. É aí que ele ganha. É aí que ele vence. Ou seja, Esté já buscou a vitória antes mesmo dela ter ido. O ir até a presença do rei era algo meramente material. Mas a vitória tinha sido alcançada. Por quê? Porque Esté se rendeu a Deus. Porque Esté se humilhou a Deus. Porque Esté confiou que Deus tudo pode fazer. E que, de fato, Deus a colocou ali, pronto. Então, provavelmente, foi para cumprir este momento. E glória a Deus. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mas que seja feita a vontade do Senhor. É aquilo. Eu estou fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho na mão na hora. O que eu tenho na mão agora é isso. Eu posso fazer, eu vou fazer o melhor. E assim é. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esté.
Você vê, Mardoqueu foi lá e falou com todo mundo, ó, bora jejuar, porque daqui a 3 dias Esther vai entrar na presença do rei. Vamos orar ao Senhor, para que o milagre de Deus seja feito, para a honra e glória do Senhor. E que acima de tudo a vontade do Senhor seja cumprida. E é isso. Para a honra e glória do nosso Senhor Cristo, esse foi o nosso dia 112. Escreve aqui Esther, para eu saber que você chegou até o fim. Curte aqui, porque assim, o Evangelho, o Senhor, a lei do Senhor, ela é sobre nós até chegar na gente. Mas a partir do momento que ela chega na gente, já não é mais sobre nós, mas é sobre o próximo. Então curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar a organização a mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus, e é isso. Se inscreve aqui para amanhã, dia 113, estarmos juntos aqui, continuando essa história maravilhosa que mudou a humanidade. E, de fato, amanhã vai ser um dia bem interessante para a honra e glória do Senhor. Esse texto daqui para frente fica uma coisa extraordinária. E a gente vê como Deus é soberano e a vontade dele não volta. Porque o Senhor é poderoso e glória seja dada ao Senhor. E é isso. Esse foi o nosso dia 112 para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Até amanhã, dia 103, em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus. Você e sua família, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, dia 113, em nome de Jesus, amém.